já com acho que 10, 11 anos, eu jogava futebol no pátio de um colégio, de umas freiras, que à noite a gente frequentava para escutar histórias bíblicas, não sei o quê. Mas a gente estava lá mesmo para jogar futebol no pátio. E tinha um garoto lá que tocava acordeão. Naquela época, cada quadra de Rio Claro tinha uns 3 ou 4 estudando acordeão. E eu insisti para que ele tocasse, para eu ouvir. No que ele tocou, eu me entusiasmei, gostei e comecei a estudar acordeão. Aí me aconselharam a tocar órgão, igreja, toquei também. Aí passei para o piano lá no Keller, estudando lá, e depois fui estudar com a outra professora. Enfim, aí passei para o contrabaixo. Mas antes disso fui para Campinas, me formei em música. E aí eu toquei em algumas orquestras, como em Jaú, toquei em Perusa de Limeira. Aí entrei para o Blue Moon. Dentro do Blue Moon surgiu, já havia os Impossíveis, que era um conjunto aqui de Rio Claro, no qual aí eu passei a fazer parte. Daí fomos para São Paulo. Não, fomos para São Paulo nada. Nós estávamos aqui em Rio Claro, tocando por aqui, showzinho e tal. Geraldo Alves passou a empresário, Roberto Carlos, passou a vender os shows. Aí passamos a fazer os shows, as aberturas de shows com o Roberto Carlos. E naquela época o Geraldo conseguiu, para mim, um dos maiores vendedores que eu já vi. Ele não veio, eu pensei que fosse vender um show, ele vendia logo 3 shows por noite. Era complicado. A gente abria um show, já abria o outro, o Roberto começava esse, nós ia, no último até tocava com o Roberto, o resto era o Roberto e uma guitarra. Então, aí surgiu a ideia de ter um programa que ia se chamar, na época, Jovem Guarda. Aí eu disse, é bem legal, né? Porque já que tem a velha guarda, então a Jovem Guarda, né? E aí o Roberto convidou a gente, nós estávamos aqui no Clube da Filarmônica e conversamos, estava a turma toda do conjunto, conversamos, aí vai ter, vocês vão para São Paulo. Mas a gente aqui do interior, naquela época, São Paulo era aquela coisa muito grande e assustava, nós ficamos com medo. Eu mesmo fiquei com medo. Pô, sair daqui para São Paulo, como é que é? Falei, acho que eu não vou não, e ficou aquele negócio. E retardamos um pouco para ir a São Paulo. Não fomos com o Roberto. Veio o Vanderlei Cardoso fazer um show em Limeira, depois fez em Rio Claro. Depois de feito o show em Rio Claro, o Genival Melo nos convidou para que nós fôssemos para São Paulo, que ele ia lançar o conjunto. Aí voltamos a trabalhar com o Roberto Carlos lá em São Paulo. Aí fomos para a Jovem Guarda, começamos a fazer o Jovem Guarda, mas fazia um programa chamado O Aço do Disco, que era um programa que no 10º lugar ao 1º lugar. Então nós começamos a fazer esse programa, que era o Randall Juliano, o apresentador. Ele era também o produtor do programa Rony Fon. Nós começamos na Jovem Guarda, mas fazia o Aço do Disco. Como o conjunto todo mundo lia música, era mais fácil de acompanhar um monte de cantor. Era aniversário do Rony Fon, e ia aparecer cara assim, de repente, um cantor vinha lá, Wilson Miranda, quero cantar. Pá, vamos cantar. Quem podia acompanhar, assim, que tinha mais prática, era nós. Aí o Randall convidou e nós fomos fazer o programa. Depois de feito o Rony Fon, a gente já não pôde mais fazer a Jovem Guarda, ele não sabia. Nós queimamos o filme, né? Porque fizemos, o cara falou, não, fica lá não, agora vocês ficam lá com o Rony Fon, que na Jovem Guarda não, né? E cortou a gente, não fizemos mais. E logo com o tempo, ficamos muito tempo no Rony Fon, aí fomos para o Canal 9, TV Celso, com o Zip, chamava Linha de Frente. E aí começamos a gravar em São Paulo, gravamos o nosso disco, que demorou bastante para se gravar o disco. Após gravar desse disco, surgiu um comentário, tem uns caipira aí, chamavam nós de caipira, olha que sacanagem, né? Os caipiras aí, eles leem música e tal, chamaram para nós gravar um jingle. Aí gravamos o jingle. Aí descobriram que a gente lia música e tal. Aí começamos a gravar e virou assim, viramos um conjunto de fazer playback para todos os cantores da época da Jovem Guarda e que também não era Jovem Guarda, nós fazíamos playback. Então nós ficamos muito ligados a estúdio de gravação, viramos um conjunto de estúdio e despreocupamos totalmente com a carreira dos Impossíveis, como conjunto solo, essas coisas.
não der muita importância. Porque o disco nós tínhamos que gravar e fazer sucesso. Quando acompanhava outros cantores, eles faziam sucesso, nós estávamos juntos. Mas nós esquecíamos sempre que o sucesso era ele, não nós. Nós estávamos só acompanhando, nós estávamos sempre em off. Mas essa ficha não caiu para a gente na época, não. A gente não percebeu isso aí. Então, nós ficamos acompanhando tudo que é cantor e esquecemos um pouco dos impossíveis. Fizemos vários discos que não fomos atrás, não demos muita importância. E o conjunto acabou se desfazendo, cada um por um lado, e cada um cuidou da sua vida particularmente e pronto. O tempo de gravação, quando eu comecei como músico, eu gravei muito como organista, como baixista, como pianista, porque o órgão, outras pessoas até podiam, mas o baixo era uma coisa assim, os groovings, o groove que quer dizer é a levada, né, o tipo de balanço na época de Jovem Guarda, aquela coisa toda do pop. O pessoal não tinha muita, era mais pro lado de samba, de jazz, então a gente estava mais ligado ao rock, essas coisas. Então, para dar uma coisa moderna na época, tinha que ser o baixista também do ramo. Então, gravei muito. Você queria saber sobre cantores que eu gravei? Nessa eu gravei com todo mundo. Todos que é cantor, eu gravei como músico. Como maestro arranjador, aí já foi outra coisa. Gravei com muitos também, né? Mas gravei com o Nelson Neri. Eu já disse a vocês que eu não gosto de citar porque a gente esquece nome, mas enfim, Nelson Neri, Aguinaldo Raiol, Paulinho Boca de Cantor, Novos Baianos, olha, eu comecei fazendo o Moacir Franco, muitos arranjos, Cláudio Fontana, Antônio Marcos, Martinha, Valdirene, naquela época era sucesso, tudo. Então, muitos cantores eu fiz arranjo. E naquela época, antes disso aí, depois disso eu dei uma passada por uma coisa que eram umas músicas americanas, que na verdade era tudo feito aqui no Brasil, e eram todos brasileiros e cantando em inglês. Tiveram depois pessoas que ficaram famosas, como o Gessé, o Terry Winter, que era o Tom Staden. Então, ficaram até famosos com seus nomes originais, mas gravaram com outros nomes, como Cliff McCoy, outro Joe Bulls, John Blackmore, que era todo brasileiro, mas conseguimos vender um peixe e vendeu muita música, com Light Reflection, Tell Me Once Again. Bom, mas aí eu fiz um disco para Tonico Tinoco com orquestra na época, me pediram para fazer a Continental, Chantecler gravadora. Ali então eu passei uma fase, fiz o Tonico Tinoco, aí fiz Alain Aladim, que estourou uma música, aliás, 4 músicas estouraram. Aí Leandro e Leonardo, Romildo Pereira, que era um contra-rega da Tupi, na antiga Tupi, depois da SBT, encontrou eles na Barra do Garça, eles cantavam na churrascaria. E disse, olha, você está com o Alain Aladim, eu queria fazer uns arranjos, mas com o maestro Otávio Basso, queria fazer um disco. Pô, meu amigo, trabalha no Moacir Franco no programa, é o maestro da casa, eu levo vocês na casa dele. Aí tive uma fase de sertanejo que eu fiz assim, Leandro Leonardo, Jean Giovanni, Zezé de Camargo, Luciano, enfim, todas as duplas também. Fiz os arranjos, estourou muitas músicas. Só o Leandro Leonardo assim. A maioria dos estouros do Leandro Leonardo são arranjos meus. E então foi uma fase boa. E agora a coisa também já mudou muito. Estamos para outro lado, né? Estamos fazendo mais música pop, e ainda continuam os sertanejos aí, mas já não existe mais as gravadoras. Nós estamos com um estúdio, eu estou com um estúdio, onde fazemos trilhas para novela, já fizemos para a Globo, agora estamos fazendo também para a SBT. E a coisa vai se mudando, a gente vai mudando, né? Nada fica estacionado. Existe um cantor aqui que, na verdade, ele nasceu no Cairo, no Egito, que é o Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert ficou até os 16 anos na França, porque ele foi muito pequeno para a França, devido a um problema que o pai tinha um jornal, que era um jornal lá do Cairo. Ele reportaram, mas o Nasser ganhou a eleição e parecia que apoiou um pouco, convidaram eles a fazer um passeio, né? E eles fizeram um passeio para a França. Então Gilbert acabou estudando na França, veio para São Paulo
E eu conheci o Gilberto naquela época de Jovem Guarda aqui, tudo. E o Gilberto, fizemos um festival em Vinha del Mar, que era um festival no Chile, de música. Foi Martinha, foi muita gente, Roberto Carlos, foi muita gente daqui. E por incrível que pareça, ainda hoje trabalho com o Gilberto, faço shows de músicas francesas. Aí assim, porque muita gente fala, o Gilberto é francês. Mas eu não vou nem citar, porque é um monte de pessoas, de cantores famosos, que são mesmo franceses, porque do resto não são franceses, a maioria são egípcios, como Dalida, um monte de gente, Jorge Moustaki, Nana Mouskouri, por exemplo, é grega. Então a maioria dos cantores franceses, na realidade, Adamo, que é Adamo Salvatore, né? Ele era italiano, ele é italiano. Mas gravou em francês, ficou como francês, também não é francês. Ivo Montano era italiano, era Ivo Montano. Edith Piaf também não era o nome verdadeiro, não me lembro agora o nome, mas Edith Piaf também era italiana. Então o cantor francês é aquele romantismo francês, aquela música, aquela onda francesa e tal, romântica, mas que muitas vezes não eram franceses. Então o Gilberto também não é francês, é um egípcio que se criou na França, mora atualmente no Brasil já há muitos anos e continua fazendo seus shows com música francesa, e eu ainda estou trabalhando como pianista e arranjador dele. O João Paulo e Daniel estavam na Continental e o seu Paulo Rocco, era o diretor artístico, me convidou para fazer um disco deles. E eles não estavam muito bem lá, porque fez 3 discos, não estourou nenhum. O Paulo Rocco falou, olha, eu tenho que fazer um disco e acertar, porque eles são muito bons, eu não posso perder essa dupla. Me chamou e falou, eu confio no seu taco. Maestro, topa fazer o disco? Eu chamo, você conhece eles? Eu falei, olha, como eu sou de Rio Claro, eu conheço eles muito de nome, que eu tenho sobrinho que canta, que é o caso do Chiquinho, Fernando Breda, eles cantam e conhecem muito, falam muito, mas eu não conheço pessoalmente. Aí o seu Paulo chamou eles lá na Continental, eles cantaram, eu vi que cantavam muito bem. Aí fiquei um mês escolhendo o repertório. Escolhemos o repertório, olha, foi tão bem a escolha do repertório, aliás, daí você dá uma má impressão, né? Não é o repertório, além do repertório da escolha, como eles interpretaram, como foi que nós fizemos esse disco, graças a uma série de pessoas que estavam envolvidas, inclusive eu e outros mais, o disco foi sucesso, graças a Deus. Foi muito sucesso, que inclusive não estourou só uma música. Tocava as 12 músicas do João Paulo e Daniel. Aí no outro disco, já não fiz o disco, já tinha até escolhido o repertório, mas acabou mudando de rumo a coisa, porque, sabe, no momento é uma coisa, daqui a pouco a coisa muda, porque vem o sucesso, uma coisa, aí mudou. Não fiz os outros arranjos para eles, mas foi muito bom ter trabalhado com eles e foi bacana e foi um tremendo sucesso e foi muito legal. Eu fazia um cara, estourava. Então assim, do primeiro lugar ao 20º lugar era quase tudo arranjo meu. Então ficou umida, porque só o maestro das estrelas. Não é bem assim, aqui eu dei sorte fiz o Leonardinho, estourou. Aí fiz umas coisas com João Giovanni, estourou. Fiz João Paulo Daniel, estourou também. Leandro e Leonardo, a maioria das músicas de maior sucesso do Leandro e Leonardo foi. Me esqueci também que antes de tudo isso do sertanejo, eu fazia Amado Batista, desde o primeiro disco do Amado. Foi então que o Romildo Pereira, que trabalhava na SBT, que trouxe Leandro e Leonardo para fazer os arranjos comigo, falou, eu queria uns arranjos de sertanejo. Eu falei, olha, eu não vou fazer sertanejo, porque eu fiz Tonico Tinoco, que era uma coisa com orquestra, mas não é, olha, não é bem minha praia, vamos... Não, mas eu falei, olha, eu faço aí o simples, Amado Batista. Ele falou, é isso aí que eu quero. Não é nem arranjo sertanejo, eu quero o arranjo que você faz para Amado Batista, eu queria para esse daqui. Eu falei, bom, se é assim, então eu posso fazer. Então, a ideia foi fazer uns arranjos estilo Amado Batista, uma coisa simples, porque ali não existe acorde dissonante, não existe nada de complicado. Coisa muito simples, para que qualquer um possa entender. Entendeu? Então, aí o Romildo me escolheu para fazer esse tipo de coisa. Então, quer dizer, aí então é que eu acabei fazendo, estourou o Leonardo, aí quando estoura um, você sabe que aí aumenta, vem todo mundo em cima, olha, eu quero arranjo, aí fui fazendo. E nessa daí muita gente estourou, e aí eu não sei quem foi um jornalista, um cara que fez uma reportagem, resolveu me colocar como
Mida, mas não, isso é tudo para mim bobagem. O prêmio Sharp, eu não recebi o prêmio Sharp. Foi premiado, não vou citar nome porque não tenho interesse em citar, mas teve uma pessoa que não fez o arranjo, não gravou, o arranjo é meu, quem gravou fui eu, e infelizmente precisava premiar esse cara para ele fazer um certo nome e tal, aí deu o prêmio para esse cara e tiraram eu da jogada. Mas, enfim, a vida é assim, foi bom para ele, ótimo, para mim também está ótimo, tudo bem. Nós tivemos a chance, foi uma pisada que nós demos, inclusive eu também sou culpado. O Osmar Zan, que era diretor da RCA, ofereceu para a gente gravar Meu Brasil, Te Amo. E era, você sabe, uma marchinha de carnaval feita por uma dupla chamada Dom e Ravel, compunham muito bem, dois irmãos, e nós não quisemos gravar. E nós não tivemos a ficar meio mais esperto com as coisas. Poxa, o Osmar está dizendo, grava que isso é sucesso, porque isso vai ter um patrocínio atrás, isso vai acontecer, que o Brasil precisava dizer, que tinha eu amo, como é que era, ame ou deixe, não era isso? O ame ou deixe, um negócio assim. Então, meu Brasil, eu te amo, era ótimo esse bordão, meu Brasil, eu te amo. Então, e nós não quisemos gravar, não é por nada não, é só porque nós éramos um conjunto de rock, de pop, de jovem guarda, e gravar uma marcha de carnaval. Então, não só eu recusei em gravar, como todos nós recusamos. Os Incríveis, na época, que eram os Clevers, gravou, não, já eram os Incríveis. Gravou e foi um estouro em todo o Brasil. Então, talvez essa foi uma chance que nós tínhamos e que abrimos mão disso. Por isso, então, de repente, continuamos fazendo playback para todo mundo e o sucesso da carreira solo não aconteceu.